Érico, que veio também, ele é da CEGE, ele vai passar em um curto prazo aqui para vocês a questão do mapa de oportunidades, tá bom? Aí assim nós encerraremos esse eixo, tá bom? Olá, senhoras e senhores, muito bom dia. Sou Érico Sangiorgi, eu sou subsecretário de Administração Geral da CEGE, Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos. É uma secretaria de grande importância e diretamente ligada com a questão de compras, com a questão da gestão. Entre as diversas atribuições que a gente tem, também tem a questão das compras, daquilo que a gente chama de compras corporativas. São compras que são comuns aí ao Estado e que representam um ganho de escala na compra em conjunto, né? Se a gente falar em PABX, por exemplo, para o Estado, não adianta cada órgão ter seu PABX. Se a gente falar em telefonia móvel celular, não adianta cada secretaria ter um plano diferente. Então, a CEGE, entre as suas muitas atribuições, a gente consegue fazer essas compras em conjuntos. A minha fala é uma fala simples, é breve, eu acho que eu vou repisar muito do que os colegas já falaram aqui. Você pode colocar a apresentação, por favor? É só realmente para a gente fazer uma pequena reflexão sobre o papel do Estado, e reafirmando a fala dos palestrantes, sobre o papel do Estado como um vetor, né, de desenvolvimento regional e local. Essa. Obrigado. Ok? Por favor. Está aqui? Obrigado. Bom, então vamos partir de uma premissa aí, né? A premissa é: o Estado e seus processos de compra pode ser um poderoso vetor de desenvolvimento local e regional, né? Então, o Estado, quando ele decide, acho que é a fala de alguns colegas aqui, né? Quando o Estado decide comprar e como ele gasta os seus recursos, isso pode ser usado como reforço de uma estratégia de desenvolvimento local e regional, tá bom? Bom, então, é importante saber como o Estado investe. Essa figura aqui é para contrapor aí duas situações. Em cima a gente tem um Carrefour. Você sabe o que quer dizer Carrefour, em francês? Todo mundo conhece Carrefour, né? Uma multinacional francesa da área de hipermercados. Carrefour quer dizer cruzamento. É cruzamento porque, na França, esses monstros só podem ficar fora da cidade, no cruzamento das rodovias. Por quê? Porque a ideia na França é que se colocar um hipermercado desse dentro de uma cidade, você destrói todo o pequeno negócio da cidade. Então, se tem um padeiro que vai lá e faz aquele pão especial e vende, ele vai quebrar. Se você tem lá o produtor de vinho que faz na sua propriedade o vinho, ele vai quebrar. Qualquer micronegócio na região em torno dessas estruturas, eles vão à falência, né? E são substituídos por um outro modelo de negócio, um modelo massivo e que geralmente ele constitui remessa de dinheiro para fora daquela região, né? Então, eu lembro na década de 90, quando o primeiro Carrefour foi se estabelecer, acho que em Santa Catarina, se eu não estou enganado, pediram um estudo de impacto social para poder permitir a implantação daquilo dentro do estado de Santa Catarina. E foi um alarde, né? Como assim? Porque já se enxergava isso, né? Eu pego o Carrefour como exemplo do investimento que o Estado faz em grandes estruturas, quando em contraposição a gente tem que a maior parte dos empregos de oportunidades são geradas dentro das microempresas, né? Então, a gente vê que o Estado sempre opta, assim, alguns estados na sua linha de atuação optam pelos grandes empreendimentos, né? Achando que isso é um vetor de desenvolvimento, quando na verdade é discutível isso, certo? Isso foi quanto o Estado do Espírito Santo gastou com aquisições, licitações, só de janeiro até agora, né? 1 bilhão e 200 milhões de reais. É um investimento pesado, é alto. Imagina se isso fosse investido dentro do Espírito Santo. Mas não, a gente vê que não é só isso, não é isso que acontece, né? Se a gente vê a composição aí, olha, com relação a micro e pequenas empresas, a maior parte é de empresas de empresas de médio e grande porte, né? Apenas 23% das aquisições são com micro e pequenas empresas, né? E se a gente estratificar um pouco melhor, a gente vai ver ainda que parte desses 23% ainda são destinados para as empresas fora do Estado do Espírito Santo, né?
E aí isso leva a uma reflexão, a gente pensar por quê. Por que há essa falta de participação dos representantes locais, dos players locais, né? Principalmente os pequenos empresários dentro das licitações do Estado, né? Bom, e ainda, mesmo quando as microempresas ganham, a gente tem ainda aquelas empresas de intermediação, né? São aquelas empresas que fazem tudo, vende de clipe de papel a submarino nuclear, né? Elas vendem de tudo. Então, muitas vezes, elas ganham essa licitação e ainda quarteirizam isso para a micro e pequena empresa, né? Então, a micro e pequena empresa, até quando ela ganha, ela perde, certo? Bom, e aí a gente pode falar várias coisas, eu só trouxe aqui os mais comuns, né? Por que é que a gente não tem a participação do microempresário nas licitações, né? Primeiro, burocracia, na verdade, aquilo que a gente pode chamar de disfunção burocrática, né? Que a gente vê normas assim de licitação complicadas, complexas, né? E aí a gente tem que discutir até um pouco o papel do controle nisso, né? O controle a qualquer custo, né? E aquilo que é controlado também. Lá, por exemplo, a gente tem o CRC, o Cadastro de Fornecedores. Nenhuma empresa consegue se cadastrar para poder fornecer para o Estado com prazo menor de 5 dias, né? Tem que apresentar uma série de documentos. Está até nos nossos planos a simplificação disso, mas hoje o prazo mínimo para a empresa se cadastrar para poder participar da licitação é 5 dias, que é pouco razoável, né? Ainda mais a série de documentações que ela tem que apresentar. Ela tem que fazer toda uma pré-qualificação técnica, né? Sendo que ela ainda não tem nenhum direito ainda de fornecer ao Estado, né? O desconhecimento. Muitas empresas não sabem nem o que está acontecendo na licitação, não sabem nem como é que é um procedimento para poder fazer parte de uma compra pública, né? É totalmente alienado com relação a esse universo de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano, né? E também uma cultura já antiga aí, né, de que o pagamento com o órgão público é errático e quando não é um mal pagador, né? E quando o fornecedor fala isso, ele não separa governo estadual, municipal, né? Ele acha que todo mundo é igual, todo mundo é mal pagador. Então, quando tem um município que atrasa um pagamento, quando tem um município que não paga na data, isso macula um pouco a imagem do órgão público. Então, ele acaba atraindo fornecedores que incorporam os preços praticados esse risco, né? Se você atrasa o pagamento de uma fatura de uma empresa em 15 dias, se for uma micro pequena empresa, gente, ela vai quebrar, ela vai falir. Então, muitas vezes esse player, ele não tem força de mercado para poder bancar esse cliente, né? Então, é por isso que é importante aí a questão da celeridade, até mesmo no processamento, né? Então, isso interfere também na participação dessas empresas dentro desse nicho de mercado. Bom, a gente também tem uma concorrência desproporcional com as grandes empresas, né? Apesar da Lei 123, aí, a gente ainda vê um ambiente que ele é pouco salutar para essas pequenas empresas. E quando eu falo que é salutar, não é só na proposta de preço, mas também nessa resistência em conseguir suprir um cliente grande como é o Estado, de maneira perene e muitas vezes com esse pagamento errático, né? Então, o que a gente tem pensado hoje, uma série de medidas para poder tornar, não digo nem uma compra mais vantajosa, mas aquilo que a gente discutiu da melhor compra, no sentido de preparar melhor esse fornecedor, de que o Estado realmente sirva como um vetor de desenvolvimento local, né? A gente está com um projeto agora com o Sebrae, né, Ivaí, que a gente está discutindo agora, que é uma parceria Sebrae-Governo do Estado para a criação daquilo que a gente está falando assim, preliminarmente, chamando de escritórios de projeto espaço licitante, né? É um espaço voltado para a micro e pequena empresa, onde a gente vai fazer a divulgação dessas licitações, né? Vai ter um resumo das licitações, a gente vai convocar as empresas que têm um perfil dessa aquisição, onde a gente vai fazer a qualificação, a gente vai fazer a divulgação desses atos, dando o apoio necessário para que esses micro e pequenos empresários consigam participar, né? A ideia é abrir um pouco essa caixa preta que é a licitação, né? O processo licitatório hoje,
ele é visto como isso, ele é visto como uma caixa preta, ele é visto como uma coisa que precisa ser decifrada. E você imagina só um pequeno empresário, que ele não tem uma estrutura grande, ele não tem uma assessoria jurídica, ele, muitas vezes o contador, quando tem um contador, ele faz todo esse trabalho. Imagina ele ter que ler um edital de 40, 50 páginas, né? Então a ideia é a gente trabalhar assim, aumentar o fomento, aumentar a participação desse pequeno empresário por meio dessa nova estrutura aí que a gente está montando em parceria com o Sebrae. Bom, a minha fala é essa, foi muito breve, eu vim aqui mais para poder conhecê-los e me pôr à disposição. A CEGE fica aqui no centro de Vitória, edifício Fábio Rusk, e vai ser um prazer recebê-los lá, caso de alguma dúvida, ok? Muito bom dia, bom evento a todos.